Amém. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus? Abra comigo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 12 com vocês. Mesmo embora a gente não consiga abranger tudo isso essa noite, tá? A carta de 2 Tessalonicenses trata sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E essa porção que a gente vai ler agora, capítulo 2, versículos de 1 a 12, é como, imagina um sonho, né? Um sonho que você compra na padaria. E aí o sonho ele tem um recheio, certo? Um creme, né? O sonho só é sonho por causa daquilo, né? Ele realmente nos faz sonhar, né? Muito bom. Então imagina que essa passagem que a gente vai ler agora é o recheio do sonho, tá bom? Então, dessa carta de 2 Tessalonicenses, cujo tema é a segunda vinda de Cristo, esse é o assunto central, é a parte principal da carta. Só que por ser um recheio muito grande, né? Por ser um recheio muito bom, a gente não vai comer esse sonho de uma vez só, tá? A gente vai começar a saboreá-lo hoje e a gente vai continuar depois, tá legal? Então eu peço que você preste muita atenção e embora nós vamos ler do 1 ao 12, nós vamos apenas começar a saborear essa passagem aqui essa noite. Todos prontos? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estudá-la, Senhor, de poder meditar na Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui famintos, ó Deus, da Tua palavra. Senhor, queremos nos alimentar essa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra-nos o entendimento, Senhor, o nosso coração, que haja, Senhor Deus, grande aceitação e receptividade da Tua palavra dentro de nós, que a nossa alma anseie por essa palavra viva, Senhor, da Tua parte, Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, então pedimos que o Senhor fale, que os Teus servos estão prontos para ouvir a Tua palavra e obedecer a Tua vontade, Senhor, que a Tua palavra cumpra todo o propósito pelo qual o Senhor a enviou essa noite, Deus, e transforme as nossas vidas, transforme o nosso caminhar e o nosso relacionamento de intimidade contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Então, uma rápida revisão. Essa carta fala sobre a segunda vinda de Cristo. No nosso último estudo, nós estudamos o capítulo 1 e nós vimos o apóstolo Paulo animando os irmãos em Tessalônica que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam sendo
grandemente perseguidos, né? Não só no trabalho, dentro de casa, sendo expulsos, passando humilhação, vergonha, publicamente, por causa da sua fé no Senhor. E Paulo os anima a continuarem firmes na fé. E então nós chegamos no capítulo 2, onde Paulo ele vai falar um pouquinho mais sobre a volta do Senhor Jesus, ou o seu retorno, né? Mas algo bem importante é porque Paulo ele precisou escrever essa carta. A razão por que Paulo escreve essa segunda carta aos irmãos, já que a primeira carta aos Tessalonicenses tratava do mesmo tema, é porque algumas dúvidas surgiram. Supostamente uma carta falsa escrita no nome de Paulo havia chegado aos irmãos em Tessalônica. Eles estavam e essa carta, o conteúdo dela era que o dia do Senhor já havia chegado. E nós vamos entender um pouquinho mais essa noite o que é o dia do Senhor. O que trata o dia do Senhor ou o dia de Cristo. E por essa razão eles estavam assustados, porque eles entendiam com isso que Jesus já tinha voltado. E se Jesus já tinha voltado e eles continuavam aqui, é porque eles tinham perdido esse grande momento de reencontro com o Senhor nos ares. Então eles estavam assustados, eles estavam alarmados, eles estavam muito preocupados, né, querendo saber se realmente o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo escreve essa carta para acalmá-los, para dizer, ei, não, né, fiquem em paz. E Paulo agora ele vai dar alguns sinais para que nós estejamos alertas, o que tem que acontecer para que o dia do Senhor então chegue, tá bom? Então, ouvidos atentos para os sinais que nós vamos ver essa noite. Eu fiz um esboço do capítulo 2 para você entender melhor. O tema dessa mensagem é o dia de Cristo, tá bom? E o esboço do capítulo 2 é o seguinte: dos versículos de 1 a 12, que é o que a gente leu, e eu vou falar desses somente, por enquanto, a gente vai dividir da seguinte forma. No versículo 1 e 2 é a resposta e o conforto de Paulo aos irmãos aflitos em Tessalônica. No versículo 3, Paulo ele vai falar sobre os sinais que antecedem o dia de Cristo. No versículo 4, ele vai falar sobre o que o homem do pecado faz. E a gente vai aprender hoje que o homem do pecado, a revelação do homem do pecado é um grande sinal do dia do Senhor. E ele vai explicar isso no versículo 4. O que o homem do pecado faz. Dos versículos 5 a 8, nós veremos o que está impedindo a revelação do homem do pecado hoje. E a gente vai ver que esse homem do pecado, né, vai ser o último anticristo que virá sobre a terra. O caráter e a estratégia do homem do pecado, dos versículos 9 a 12. Então, somente até aí, deu para ver? A gente vai mergulhar profundamente um pouquinho. A gente vai mais profundamente na quinta-feira, que a gente pode fazer um estudo aprofundado com vários versículos e pesquisar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para hoje, a gente vai fazer uma coisa que você seja capaz de degustar sem se engasgar, tá bom? E aí a gente fala mais sobre isso na quinta-feira. Mas é isso daí é o que o Senhor tem preparado para nós nas próximas semanas, tirando a semana que vem, que é domingo, que começa a conferência, mas é o que o Senhor tem preparado para nós, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que Paulo ele fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a sua segunda vinda. E alguns pontos importantes a considerar. Algumas pessoas elas ficam confusas quando elas ouvem a respeito da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque em alguns momentos elas leem passagens que falam que a segunda vinda de Cristo vai acontecer de uma maneira. Em outras passagens elas leem que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, acontecerá de outra maneira. A situação vai ser diferente, as datas são diferentes, então a gente vai tentar alinhar um pouquinho isso, tá? E eu quero mostrar para vocês um gráfico, né? A gente já mostrou esse gráfico várias vezes, mas ele mostra os eventos do fim, tá? Ali a nossa era, né? Era cristã, né? Cristo veio ao mundo, ele dividiu as épocas, e nós estamos vivendo
a época da igreja, né? Nós temos essa grande oportunidade de crer na mensagem, no evangelho da salvação e conhecer Jesus, conhecer a graça de Deus e ter relacionamento com Deus através de Cristo. E aí nós sabemos que veio o Pentecoste, né? O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, é através do Espírito Santo que nós temos essa comunhão com Deus. E nós estamos nessa era da igreja, 2018 ali. Só que a qualquer momento não existe mais profecia a se cumprir, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja vai sumir para se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, tá? Isso é o arrebatamento. Isso pode acontecer a qualquer momento. Só que quando o arrebatamento acontecer, nós vamos ter início a um período de 7 anos, chamado como o período da grande tribulação. E esse período de grande tribulação será o julgamento de Deus sobre a terra que rejeitou Jesus como o Messias de Deus, ou seja, o Salvador. Então, todos que rejeitaram o perdão de Deus, todos que rejeitaram o amor de Deus, mas como a gente leu no texto, escolheram a mentira ao invés da verdade, as trevas ao invés da luz, o erro ao invés da justiça que Cristo nos trouxe, esse mundo vai receber um julgamento de Deus, e é o período da grande tribulação. E nesse período de grande tribulação, de 7 anos, vai acontecer o quê? É o que nós vamos aprender hoje. Vai se levantar um líder mundial, né? Que a gente sabe que o espírito do anticristo já está no mundo, né? Vários anticristos já passaram, né? E estão por aí hoje. Mas anticristo, antes de você perguntar, não significa simplesmente um rival de Cristo, mas um falso Cristo. É alguém que vai se passar pelo Messias, alguém que vai querer que todo mundo o adore e creia que ele é o Salvador do mundo. Então esse grande líder mundial, ele vai surgir, e ele vai ser aclamado e adorado, porque ele vai trazer uma paz enganosa ao mundo, ele vai tentar suprir os problemas mundiais, e a Bíblia fala que ele é tão enganador, que ele vai seduzir as pessoas com o seu poder, né? E ele vai agir debaixo do poder de Satanás. Só que acreditamos que no meio desse período ele vai dar as verdadeiras caras, ele vai realmente assentar-se no santuário de Deus e se declarar Deus. E isso vai ser uma grande abominação, é o que a Bíblia chama do sacrilégio terrível, né? E isso vai acontecer quando então a nação de Israel vai descobrir, vai entender que eles foram enganados e que aquela paz, né, mentirosa, até a construção do templo a gente acredita que vai ser construído, que o povo de Israel espera tanto para construir, para continuar os sacrifícios. E ali então a nação de Israel vai entender que aquilo ali é um falso Messias, tá? E nesse momento eles vão abrir os olhos, mas vai ser tarde demais. E aí vai acontecer uma grande perseguição, né? Vai ser um período terrível, tá? O capítulo 24, de 1 a 31 de Mateus, ele fala bastante sobre o período da grande tribulação. E quando que termina então esse período da grande tribulação? Quando a igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação voltar com Cristo para a terra. Então, quando ao final desse período de grande tribulação, Jesus ele vai voltar fisicamente para a terra, ele vai colocar os pés na terra. E junto com ele virá a igreja, nós viremos com ele. Nós que fomos arrebatados antes do período da grande tribulação, voltaremos com ele para governar a terra. E então o Senhor Jesus vai governar a terra por 1000 anos e depois disso o juízo final. Tá? Satanás ele vai ficar preso durante esses 1000 anos e depois ele vai ser solto e vai seduzir a muitos. Tá? Aí uma grande batalha vai acontecer, a batalha do Armagedon, e o juízo final acontece. Muito bem. Agora, o que a gente entende o dia do Senhor? É muito importante você entender. O Antigo Testamento, ele fala muito sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. E toda vez que o Antigo Testamento fala do dia do Senhor, ele fala que vai ter julgamento sobre a terra. Ele fala que Deus vai ter que lidar com a impiedade, a injustiça do homem, com toda a maldade do coração do homem. Deus vai ter que lidar com isso. E
E também fala sobre a salvação de Israel. E a gente sabe que quando Jesus voltar com a igreja ali, né, quando pisar os pés, o remanescente de Israel será salvo. Porque eles abriram os olhos, entenderam que foram enganados, e quando eles olharem para Jesus, eles vão olhar para ele como aquele que a Bíblia fala que eles trespassaram. E aí eles vão se arrepender como nação e crer em Jesus como seu Messias. E então todo Israel será salvo nesse momento, quando Jesus voltar com a igreja ali, onde você está vendo a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então, quando a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, para nós, igreja, significa o quê? Arrebatamento, tudo bem? Quando a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, para nós, como igreja, isso significa que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nós vamos sumir daqui, num piscar de olhos. Ao soar da trombeta, nós deixaremos essa terra para encontrar com o Senhor. Quando a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, em relação aos demais, em relação àqueles que rejeitaram o Senhor, está falando de quê? Julgamento e condenação. Está falando desse período de grande tribulação. Então, é esse o dia do Senhor. É um dia de vingança, né, para o Senhor. É um dia onde Ele vai executar juízo sobre a terra. E também porque, ao final desse período, Ele vai voltar para governar a terra com a sua igreja. Então, haverá um governo reto, justo, né, de equidade, pela primeira vez no mundo. E isso vai ser glorioso. Tá bom? Então é muito importante você entender isso. Então, a gente fala da segunda vinda de Cristo, fisicamente isso vai acontecer quando Ele voltar com a igreja. Mas quando a gente ouve a segunda vinda de Cristo, para nós hoje, significa que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Tá? Então, a segunda vinda de Cristo, ela tem essas duas etapas. A primeira etapa, o arrebatamento da igreja. A segunda etapa, a volta de Jesus com a igreja. Tudo bem? Então, eu não quero que vocês tenham dúvidas em relação a isso, tá bom? Porque nós vamos ver agora alguns textos bíblicos para ajudar você a distinguir um evento do outro, mas todos relacionados à segunda vinda de Cristo. Beleza? Então, eu só queria dar esse background para você poder compreender os versículos que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a igreja em Tessalônica, elas tinham recebido possivelmente uma falsa carta falando que o dia do Senhor já tinha vindo, ou seja, que Jesus já tinha vindo para a igreja e que eles perderam o arrebatamento, eles estavam super assustados. E eles não receberam apenas uma carta, haviam no meio deles, sabe, profetadas? Quem aqui já ouviu falar em profetada? Profetada é quando você ouve, né, uma falsa profecia, ou seja, alguém está falando que está profetizando algo, né? É um termo inventado por mim mesmo, tá bom? Uma profetada. É uma profecia, alguém fala que Deus está falando algo através dela, mas Deus não falou coisa nenhuma, é coisa da cabeça dela, entendeu? É uma mentira. Então isso é uma profetada, né? Não é uma profecia, né? Então a igreja em Tessalônica estava recebendo umas profetadas, e as pessoas estavam falando, o reino, o Senhor Jesus já voltou, e eles estavam assustadíssimos, e eles estavam, meu Deus, cadê Paulo para explicar isso para a gente agora? Então, por essa razão, Paulo escreve essa carta, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que Paulo diz. Antes da gente ir para o versículo 2, os versículos que eu quero distinguir com vocês, o arrebatamento, quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo em relação ao arrebatamento, e quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo em relação à sua segunda vinda sobre a terra, julgamento. Tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar sempre primeiro em relação ao arrebatamento e depois em relação à sua segunda vinda. Mateus 24, 39 a 41 diz assim, presta atenção. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Essa passagem fala sobre a segunda vinda de Cristo, fala sobre a volta de Cristo em relação ao arrebatamento ou à sua segunda vinda física sobre a terra. Tempo. Arrebatamento, muito bem.
Mateus 24, 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Falando ainda da volta de Cristo, tá? Aqui está falando do quê? Segunda vinda, né? Agora sobre as maneiras que Jesus volta. Olha 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Arrebatamento, né? Muito bem, vocês estão excelentes. Apocalipse 19, versículo 11, 13 e 14. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está vestido com manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Está descrevendo a volta do Senhor Jesus. Segunda vinda. Muito claro, tá bom? Ele vai voltar com a sua igreja para governar a terra. E quanto às datas, olha só que interessante, Mateus 24, 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Arrebatamento. Vocês estão acertando porque eu falei que primeiro seria o arrebatamento, né? Mas muito bem, é o arrebatamento. Ninguém sabe o dia nem a hora, pode acontecer a qualquer segundo. Daniel 12, 11. Depois de abolido o sacrifício diário, e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Lembra que eu falei que quando o sacrilégio terrível acontecesse, quando o anticristo se assentar no trono de Deus, se declarar Deus, a partir desse momento haverá 1290 dias. Alguém sabe quanto tempo é isso? 3 anos e meio. Então aqui não é mais a hora, ninguém sabe. Tem um dia específico para acontecer. E isso vai acontecer quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Então a segunda vinda é um evento glorioso para nós e terrível para aqueles que rejeitaram ao Senhor como o Salvador. O perdão e o amor de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus. Tá bom? Versículo 2. Que não se deixem abalar, tá? Paulo, no versículo 1, ele disse, olha, eu rogo a vocês, irmãos, que não se deixem abalar, versículo 2, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então Paulo está falando para eles, eu não quero que vocês se abalem, eu não quero que vocês fiquem perturbados, agitados, como se o dia do Senhor tivesse chegado. E ele fala, nem por palavra, nem por profecia, e nem por carta supostamente vinda de nós. Não importa o que você ouviu, ou de quem você ouviu. Não importa se alguém falou, eis que te diz o Senhor. Não importa se você recebeu 10 cartas no meu nome, não importa. Paulo está falando, eu não quero que vocês se abalem com isso. Vocês não devem se preocupar com isso. Vocês não vão perder o arrebatamento do Senhor. É isso que Paulo está falando para eles. É isso que Paulo está acalmando, confortando o coração deles. O dia do Senhor, ele fala no versículo 2. O dia do Senhor. Eu gostaria que você fizesse, talvez para quinta-feira, vamos fazer isso? Faça um estudo você mesmo em casa sobre o dia do Senhor. E procure no Antigo Testamento as passagens que falam sobre o dia do Senhor. E aí na quinta-feira a gente discute sobre isso. E você vai ver que esse dia do Senhor é o que o Novo Testamento chama de o dia de Cristo. É quando o Senhor vai voltar. É quando todas as profecias que Deus estava dando no Antigo Testamento em relação à volta do Messias, o retorno do Messias, vão acontecer. E isso é maravilhoso, tá bom? O dia do Senhor é o dia de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo ele já havia usado essa mesma expressão, o dia do Senhor. Diz lá, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ou seja, vai ser de repente. Mas para nós que estamos na luz, isso não nos pegará de surpresa, porque nós estaremos aguardando a volta do Senhor, não é verdade? E
Então veja só, irmãos, algo bem importante para a gente entender aqui. Se Paulo tivesse falado para os irmãos em Tessalônica, tá? Olha, por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos acreditam que a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eles acham que a igreja vai ficar na grande tribulação. Bom, paciência, né? Fazer o quê, né? Eu não acredito isso, e eu acredito que a Bíblia ela nos dá base para não crer assim, tá bom? E uma das razões é essa. Paulo está resumindo nessa segunda carta algumas coisas que ele já tinha falado para eles enquanto ele estava com eles. Se fosse para a igreja do Senhor Jesus passar pela grande tribulação, jamais esses irmãos estariam aflitos, porque eles já teriam ouvido. Ainda que eles estavam sendo perseguidos, grandemente perseguidos, eles estavam pensando, pronto, né? Já era, Jesus realmente já veio e nós ficamos, né? E é o fim. Se Paulo tivesse falado para eles que eles passariam por esse momento de grande tribulação e grande julgamento sobre a terra, eles não estariam aflitos, eles estariam no mínimo encorajando um ao outro, olha gente, vamos dar as boas-vindas para a grande tribulação? Vamos, porque depois dela a gente vai ver o Senhor, então está tudo certo. No mínimo eles estariam assim, mas de forma alguma, né, ou Paulo reforça essa ideia de que eles teriam que passar pela grande tribulação, tá bom? Isso é bem importante para nós. E por causa disso, Paulo ele vai dar agora no versículo 3 2 sinais importantíssimos porque que Jesus ainda não tinha voltado. Tá? E são 2 sinais que nós, como igreja do Senhor, devemos prestar atenção, porque o dia do Senhor, como está falando aqui, ele não vai acontecer antes disso acontecer primeiro. Tá? E quais são esses sinais? Vamos lá para o versículo 3. Versículo 3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, no versículo 3, Paulo nos dá 2 sinais que devem acontecer antes do dia do Senhor. Tá? E esses sinais são a apostasia e a revelação do homem do pecado, ou o filho da perdição. Primeira coisa, Paulo repete, não deixem que ninguém os engane, não sejam enganados por ninguém, não se distraiam em relação a isso. Antes desse dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Gente, o que é a apostasia? A apostasia significa rebelião ou abandono. Então, a apostasia fala de um período em que muitos abandonarão a fé. Muitos negarão Jesus como Senhor e Salvador. Darão as costas para o Senhor. Mas não está falando de qualquer apostasia, está falando virá a apostasia. A apostasia significa que vai ser uma grande apostasia. Muitos, em massa, darão as costas para o Senhor. Então, será revelado o homem do pecado. Então, são 2 eventos que vão acontecer. E esse abandono, essa rebelião, ela vai acontecer não só por parte daqueles chamados cristãos, mas que nunca nasceram de novo, estão só enchendo igrejas e lotando igrejas, atrás de bênçãos e blá, blá, blá. Você sabe de tudo isso, né? Mas não vai ser só isso, tá? Haverá uma grande rebelião também daqueles que não creem no Senhor Jesus, ou que não confessam a Cristo. Isso vai haver uma perseguição muito grande. Tá? As pessoas elas já se opõem a Cristo e aos seus seguidores hoje. Não é? Nós estamos falando sobre perseguição, e a gente sabe disso. Só que isso vai aumentar cada vez mais, até o filho da perdição ser revelado, que é o anticristo, né? O homem do pecado, diz aqui. Então, esses 2 sinais precisam acontecer. Tá? Então, a apostasia fala em relação ao abandono da fé de muitos e também a essa rebelião grande contra Cristo e seus seguidores.
Paulo ele tinha as duas coisas em mente, e eu vou ler alguns versículos para vocês. 1 Timóteo 4,1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2 Timóteo 3, de 1 a 5: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, nós temos visto isso. 2 Timóteo 4, de 3 a 4, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, as mentiras. Então, tudo isso são sinais do fim, são sinais dessa apostasia, dessa grande apostasia que estava predita, o que estava acontecendo. Então, nós já estamos vendo isso acontecer. Então, 2 pontos importantes que eu quero que você entenda. Antes da grande tribulação acontecer, tem que acontecer a apostasia. Esse abandono da fé em Cristo em massa. Isso vai acontecer. Algumas pessoas acham difícil que nesse momento em que a fé de muitos, o amor tem se esfriado e muitos têm abandonado a fé, que haja um avivamento ou um grande despertar espiritual. Eu creio que uma coisa não nega a outra, tá bom? Eu acredito que mesmo a Bíblia, na verdade, nos ensina que mesmo durante a grande tribulação, quando haverá uma grande perseguição àqueles que creem em Jesus, ao mesmo tempo, muitos vão aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador. E um grande avivamento vai acontecer na terra. Então é possível que também na época do fim, ao mesmo tempo que muitos abandonem a fé, muitos sejam salvos. Muitos lotem igrejas, não buscando coisas, buscando Deus, querendo adorar a Deus de verdade, buscando relacionamento com Deus, vida com Deus. Eu creio nisso. Então, antes da grande tribulação, vai virar a apostasia, isso é muito importante, e algo muito importante também que esse versículo 3 nos fala. Antes do dia do Senhor, haverá a revelação do homem do pecado. E esse homem do pecado, a gente vai falar mais sobre ele nos próximos estudos, porque é bastante extenso o conteúdo sobre ele, as características desse homem, o que ele faz, mas de uma forma uma pincelada leve sobre ele vai ser esse grande líder mundial que vai vir para tentar solucionar os problemas atuais, problemas econômicos, paz mundial, a guerra no Oriente Médio, conflitos étnicos em toda parte. Ele vai tentar juntar as religiões. Nós vemos hoje esse ecumenismo acontecendo em vários lugares do mundo, as religiões estão dando as mãos, e nós, cristãos, somos considerados aqueles que são radicais, são aqueles que não toleram esse ecumenismo, concordar que todos os caminhos levam a Deus, concordar que no final tudo acaba em pizza, não importa o que você crê, não importa o que você faça, vai dar tudo certo no final. E é uma mensagem que o mundo tenta se iludir para continuar no erro, no engano, E as religiões, elas estão dando as mãos, elas, está tudo certo. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus é muito clara, O nosso Deus não é Deus de confusão, há um só caminho, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, tá bom? Então, não há dúvida para nós, não há, nosso coração não fica temeroso ou abalado com nada disso.
nós conhecemos, nós sabemos em quem temos crido, né? O nosso Redentor vive, Ele reina e Ele vai voltar, Ele prometeu voltar para nós, e nós descansamos nessa promessa. Então, esse homem do pecado, veja, para a palavra de Deus chamá-lo de homem do pecado, ou defini-lo como homem do pecado, significa o quê? Que o pecado encarnou numa pessoa. Esse homem, ele é tão contrário a Deus, ele é tão contra Deus, que ele é o homem do pecado. Isso significa que ele é possuído pelo próprio pecado, e o pecado é tudo que vai contra Deus. Esse homem é possuído pelo pecado, ele é o homem do pecado. Veja, ou filho da perdição. Filho da perdição. Perdição é destruição, é o oposto de salvação, é exatamente o oposto. Então esse homem, ele é designado, ele é revelado para nós como aquele que se opõe à salvação, como aquele que é destruição, aquele que é a personificação do mal. E esse é o homem do pecado. Então, ele vai ser esse indivíduo. É provável que esse homem já exista hoje, né? A gente só não sabe quem é, mas ele já está por aí. Ele já deve estar montando o seu currículo para que ele possa surgir no momento certo e ser aclamado como rei. O livro de Daniel, ele fala desse homem, Daniel capítulo 8, versículo 23, e olha só o que Daniel fala. Aliás, o livro de Daniel fala muito sobre ele, mas o versículo 23 do capítulo 8 diz assim: no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Então veja, esse homem, ele é um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele é enganador, essa é a característica principal dele. Ele engana, ele não é verdadeiro. Jesus fala dele em João 5:43, como aquele que vem em seu próprio nome. Vamos ler João 5:43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então Jesus está falando exatamente desse anticristo, esse falso Cristo, que vai vir no seu próprio nome, e as pessoas vão aclamá-lo rei, vão segui-lo. 1 João 4, de 2 a 3, o apóstolo João, ele já nos fala sobre o espírito do anticristo. E olha só o que diz aqui: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então esse é o anticristo, filho da perdição, o homem do pecado, que a gente vai falar o que ele faz a partir do versículo 4, e mais detalhes sobre o modo que ele vai agir, as estratégias dele, e a gente vai ver até o versículo 12 muita coisa em relação a esse cenário do fim, tá bom? Então fica atento e não perca, tá bom? Eu quero fazer uma rápida revisão com vocês, tá? Sobre o que nós falamos hoje. Acerca da segunda vinda de Cristo, nós aprendemos que ela vai acontecer em 2 etapas, certo? A primeira delas, Jesus vem para se encontrar com a sua igreja nos ares, é o que nós chamamos de arrebatamento. E a segunda etapa, Jesus volta com a sua igreja para governar a terra. O dia do Senhor é o dia de Cristo, é a mesma coisa. O Senhor não quer que sejamos enganados e nem estejamos distraídos em relação a esse dia. Só que esse dia do Senhor, eu quero que vocês prestem atenção, ele não é um simples dia. Como nós vimos no gráfico, o dia do Senhor fala de um período de tempo, né? E é um período que vai desde o arrebatamento até a segunda volta física de Cristo sobre a terra. Então tudo isso é o dia do Senhor, é um período. O dia do Senhor é um período de tempo, que vai desde o arrebatamento da igreja até a sua segunda vinda física sobre a terra. A apostasia, um significante aspecto do dia do Senhor é o seu julgamento sobre a terra, é aquilo que nós chamamos de grande tribulação. A apostasia vem antes da grande tribulação. A apostasia significa rebelião e abandono. Antes da grande tribulação também será revelado quem? O homem do pecado,
ou o anticristo, o último anticristo, o pior de todos. O homem do pecado é o último anticristo e a encarnação do próprio pecado. Devemos ser gratos a Deus por conhecermos Jesus como Senhor e Salvador, não é? Você é grato a Deus por isso? Você é grato a Deus por ser poupado desse grande julgamento? As pessoas, elas riem, elas falam, olha, Jesus fala que vai voltar, desde que eu nasci eu ouço isso, mas a palavra de Deus nos fala que Deus, ele é longânimo, para que muitos se arrependam, para que muitos se acertem com Ele. E é essa a razão do Senhor, Ele tardar ou demorar a voltar. Mas esse dia está chegando, né? Qualquer momento, o dia do Senhor pode acontecer. A igreja pode ser arrebatada e essa grande tribulação pode começar sobre a terra. Então nós somos gratos ao Senhor por conhecê-lo e pelo seu infinito amor por nós, amém? 1 Tessalonicenses 5,9 nos diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e louvá-lo em nome